Os Estados Unidos nunca aceitou que o Brasil fosse protagonista internacional. Eles nunca gostaram do Brasil porque quando a Bolívia e o Brasil fizeram o começo da guerra pelo território do Acre, os americanos estavam no Rio Acre com um navio defendendo a Bolívia, não era defendendo o Brasil. Então é aquele negócio de Maquiavel, dividir para reinar. Se você pegar as Forças Armadas da Argentina até a Venezuela, você vai perceber que todos os cursos nas Forças Armadas desses países é que o Brasil é o inimigo, o Brasil é o perigo, é preciso evitar o Brasil. Isso sempre foi assim. Dado por quem? Orientação dada por quem? Pelos americanos. Qualquer coisa vale mais a pena do que uma guerra. Agora, para os Estados Unidos é bom, porque ele só faz guerra longe, longe, longe. Gente, esse vídeo é inacreditável. Valdemar da Costa Neto admitido em rede nacional que usa emendas do Tiririca para mandar para prefeituras de outros estados. Cara, é algo absurdo. É inacreditável esse vídeo que eu vou passar para vocês agora. O povo elege um inútil para deputado federal na Câmara dos Deputados, paga salário alto, benefícios, cara, e muitas mordomias para ele simplesmente fazer o que pelo povo? Nada. Entregar milhões do dinheiro público nas mãozinhas do Valdemar Costa Neto. Presta atenção aí que eu vou rodar o vídeo para vocês. Fica ligado. Não esqueça de compartilhar. Isso aqui é um absurdo. Todas as emendas do Tiririca, o Tiririca não tem contato com o prefeito. Veja bem. Então acertei com o Tiririca, quando ele foi eleito. Você deixa essas emendas para a gente atender os municípios nossos, que ele não tem contato. E ele fazia isso direitinho. Dividir as emendas dele conforme nossos pleitos. O Tiririca não tem voto de prefeito. Ele tem voto de opinião. Então eu usava as emendas dele e sugeria que ele desse para tal lugar, ele sempre fez isso. Gente, o negócio é sério. Se a gente não fizer uma limpeza nessa Câmara dos Deputados Federais, uma limpeza no Senado, essa gente vai se reeleger. Porque existe um orçamento secreto, cara. Eles vão comprar votos. Vocês estão entendendo a coisa? Ainda hoje, o seu Hugo Mota foi contra o bloqueio do Flávio Dino, né, que bloqueou 119,2 milhões do seu Valdemar Costa Neto. Né, tá contra. Por que fez isso? Intervenção indevida, ele falou que foi. Olha, é inacreditável. A gente tem que fazer uma limpeza nesse Congresso. Urgente, urgente, agora em 2026. Tá? Ainda bem que no meu estado, quem está na frente é um candidato, né, ao governo do estado, né, apoiado pelo presidente Lula. Graças a Deus, diferente do Ceará e diferente de Santa Catarina e alguns estados aí. Tamo junto. Para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para você lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Alguém pode me explicar por que o caga-mole, candidato à presidência do Brasil, está preocupado com o coração dos Estados Unidos e não com a soberania brasileira? Alguém pode me explicar por que ele foi atacar o PIX ao invés de defender? Por que ele foi entregar documentos sigilosos para o Donald Trump ao invés de proteger a soberania brasileira? Querer intervenção do Donald Trump aqui é um sonho, um delírio desse cidadão de achar que o Trump vai ajudar ele nas eleições e depois disso vai entregar o Brasil de mão beijada para ele. Que não vai se aproveitar da subserviência dele, da viralatice desse covarde, para explorar ainda mais o Brasil. Desdolarizar a nossa economia é fundamental para que a gente possa fazer negociações mais justas para os outros países, sem ter que ficar pagando arrego para os Estados Unidos, igual esse bosta está acostumado a fazer para miliciano.
É isso, ele trata o Trump como o chefe da milícia que ele mamava a bola. É isso que ele faz. Porra. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Não é o próprio Lula, é o povo brasileiro, meu amigo, porque eu sei que você está focado na disputa eleitoral, em tirar o bandido do seu pai da cadeia e salvar o Zero Pica do seu irmão dos Estados Unidos, trazer ele para cá, para vocês continuarem movimentando essa máfia de vocês que saiu da porra de um núcleo pequeno no Rio de Janeiro para tomar nível Brasil, com PCC, CV, banqueiro, tudo envolvido no mesmo balaio, graças a vocês que abriram essa porta, seu bando de covarde. Se você faz bolsas e quer um acabamento perfeito nos cantos, olha esse truque. Marque 4 centímetros, posicione o cordão e costure com o calcador de um lado único. Depois vire a peça, abra o tecido, una tudo no centro e dê alguns pontos para travar. Agora dobre 3 centímetros para dentro, alinhe bem e faça uma costura reta com retrocesso. É só desvirar e pronto, olha esse canto perfeito. Que quem vai ser eleito em Pernambuco, na terra de Lula, são os senadores do presidente Lula. Pobre de direita ouvindo as propostas do mito. Ou acabar com o 13º e com a hora extra. Isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. Você tem que facilitar a vida do patrão. Fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045 a partir de 1º de fevereiro. O senador Flávio Bolsonaro demitiu às pressas um assessor que recebia R$20 mil por mês, depois que veio à tona que esse funcionário era o ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, demitido por denúncia de assédio sexual. A justificativa apresentada foi a velha fórmula do "eu não sabia". Segundo o ingênuo senador Flávio Bolsonaro, o funcionário Celso Leonardo Barbosa teria omitido problemas judiciais ao assumir o cargo no gabinete. Ou seja, um dirigente da Caixa envolvido em denúncias nacionais, citado em reportagens, investigado pelo Ministério Público Federal, passou despercebido pela contratação do gabinete do senador. Esse cara aqui é um dos maiores ladrões do Brasil, Valdemar Costa Neto. Já foi em cana há vários anos, no tempo do Mensalão, e hoje ele dirige o Partido dos Ladrões, o PL, porque hoje mesmo foi apreendido pela Polícia Federal um áudio de Mariângela Fialec, uma funcionária da Câmara que sabe tudo de emendas. Era assessora do Lira e continua sendo assessora do presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse momento. Pois bem, foram executadas mais de 104 milhões do Valdemar Costa Neto, que não é deputado há muito tempo. Só que empenham para ele, executam, entende? Está tudo lá gravado. Flávio Dino, o ministro, mandou bloquear 119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto. Esse é o esquema de corrupção do Brasil, das emendas, da farra das emendas, que o PSOL foi o principal inimigo, inclusive com a decisão da ministra Rosa Weber, acabando com o orçamento secreto, mas eles tocaram adiante. E agora está o Flávio Dino tentando conter os diques da corrupção que a gente vê aí em todos os estados, emendas PIX, emenda de relator, emenda de comissão, tudo ladrão. Só que no caso do Valdemar, ele não é nem líder de partido. Isso mostra que o roubo está associado ao poder. Ele tem poder para dirigir emendas dentro da Câmara dos Deputados. Foram 21 emendas. Aí, uma delas gravada dá 24 milhões de reais. Este cara não é presidente de partido, ele tem que ser preso por peculato. É 2 a 12 anos de cadeia. E ele ainda está solto ainda, só que hoje ele não deu entrevista. Então, é o seguinte, a zona do PL, da candidatura Flávio, da Michele, continua. Eles estão ladeira abaixo.
assassinos, ladrões, entende? Mentirosos, fake news. É por isso que o país precisa agir. Polícia Federal, PGR e STF, cadeia neles. O candidato sem projeto, Flávio Bolsonaro, teve coragem de redigir um documento e assinar o documento e pedir para o Brasil ser tarifado só após a eleição. Ou seja, concorda que o Brasil seja tarifado, menos nesse momento eleitoral que influencia a vida política dele. Mas depois, tarife o Brasil. São esses que querem se apossar do poder, através da fake news, através do entreguismo, o viralatismo, como é conhecido. E agora o negócio está tão ruim que eles brigam entre eles. Tiveram 4 anos na presidência do país e o país só regrediu. Não tem um tema nacional que saibam falar. Não tem uma política pública que deu certo no governo passado para falar dela hoje. E essas pessoas, sem projeto político, ficam arrotando fake news todo santo dia. O Flávio Bolsonaro, entre as maluquices que ele falou ontem, uma chamou a atenção de várias pessoas, que ele disse que o Jair Bolsonaro vai colocar a faixa presidencial nele, agora em 2027. Mas para isso acontecer, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor tem que dar um golpe aqui no Brasil, né? Porque o senhor vai fazer como para tirar o Bolsonaro da cadeia? Vai ter que explodir as instituições todas, vai ter que prender ministro. É isso que o senhor está querendo? Conte aí, explique para as pessoas como é que é essa história do Bolsonaro sair da cadeia para colocar a faixa presidencial no senhor, né? Acompanhe aqui, gente. O presidente Bolsonaro é que vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí, vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena. Porque as coisas vão mudar, gente. Agora... Em nome de Jesus, é sempre colocando... São os picaretas, esses caras nunca foram para a igreja, esses caras nunca fizeram bem a ninguém, nunca... Queria saber quem é o pastor dele, né? Ele é dizimista de qual igreja? Quando o senhor comprou esse imóvel, essa dinheirama toda aí, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor deu 10%, o dízimo para qual igreja? Mostra aí. O senhor que está invocando o nome de Jesus, o senhor tinha que ter algum tipo de compromisso, né? Mais concreto, né? Com certeza. A gente vai resgatar esse Brasil. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do Rio de Janeiro. Porque o Brasil precisa voltar a respirar. O Brasil precisa voltar a ter esperança. O Brasil precisa voltar a dar expectativa para o nosso jovem. Primeira pergunta. Lula realmente tinha redes sociais em seu nome. Por que Bolsonaro não tem? Lula tinha redes sociais em seu nome, não era ele que fazia, porque ele não tinha acesso à internet. Inclusive, ele via nosso programa por um pendrive, num computador sem acesso à rede. Agora, o Lula não teve como medida restritiva não participar das redes porque ele nunca pregou golpe de Estado. Não fez parte das medidas restritivas. E Lula cumpria a prisão em regime fechado? Fechado. Efetivamente fechado. Ele não pediu benefício de tornozeleira eletrônica para ficar em casa. Segunda pergunta. Lula escrevia mensagens que eram divulgadas por seus seguidores. É a mesma situação de Bolsonaro? Não. Não é a mesma situação de Bolsonaro. De novo, Lula não estava submetido a medidas cautelares. Ele estava em regime fechado. Quando foram pedir ao Alexandre o benefício, o Alexandre falou, tá bom, é humanitário? É humanitário. Não vai produzir material para a rede, ok? Porque a casa não pode virar um bunker de produção de conteúdos nas redes, especialmente porque eles insistem em que os crimes não aconteceram, em aviltar a justiça. Então, não estamos falando da mesma coisa. Não é tudo igual. Vamos parar com esse negócio, é tudo igual. Não é tudo igual. E eu lamento que aqueles que ignoram as disposições legais ou não procuram, em vez de exercer a nobre tarefa de explicar para o público as diferenças, insistem em igualdades que não existem. Ademais, desde quando Lula pregou a queda do Supremo porque, afinal de contas, foi condenado? Aconteceu? A pesquisa da Quest hoje caiu como uma bomba em cima dos bolsonaristas. 40-28 no primeiro turno. Então, vai ser uma das maiores surras que eles já levaram na vida. E pior, agora à tarde surgiu uma foto aí. Flávio Bolsonaro e o capanga de Vorcaro, Sicário. Olha ele aqui, ó.
Sicário é aquele que torturava, que tocava o terror em nome da bandidagem a mando de Vorcaro. E agora acabou de vez de explodir o território bolsonarista. É fim da campanha. Para mim, Flávio Bolsonaro vai desistir a qualquer momento. Não tem condições. Não voto em ladrão e não vou mais votar em Flávio Bolsonaro. Ele foi pego pegando grana com o Vorcaro do Banco Master. Gente, a casa caiu pra nós que adoramos o mito. Flávio foi pego pedindo grana pro Banco Master. Flávio Bolsonaro vazou um áudio onde ele pede 134 mil pra fazer o filme do pai dele, mas o banco era clandestino. Ferrou! A nossa briga bolsonarista tá acabando. Aproveite, porque daqui pra frente só piora. Que nos trocamos Jesus por Bolsonaro, agora seremos vistos como ladrões do Banco Master, porque somos... Gente, a casa caiu! O Flávio Bolsonaro foi pego pedindo grana para Flávio Bolsonaro, mais de 134 milhões! Crente de verdade não apoia Flávio! Bate no púlpito com força, som estrondoso ecoar! Flávio Rachadinha agora terá um novo nome! É Flávio Ladrão! Pediu grana com o Vorcaro, dono do Banco Ladrão! Mas nós, como somos capazes, vamos apoiar o ladrão! Não voto em ladrão e não vou mais votar em Flávio Bolsonaro. Ele foi pego pegando grana com o Vorcaro do Banco Master. Gente, a casa caiu pra nós que adoramos o mito. Flávio foi pego pedindo grana pro Banco Master. Mais uma bomba para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro apareceu em uma foto ao lado do sicário. Veja só a imagem, suspeito de integrar a milícia pessoal do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Essa foto teria sido tirada em 2022 num hotel lá no Rio de Janeiro. E aí a repercussão da imagem já foi imediata, já está em todas as redes sociais. A assessoria do pré-candidato Flávio Bolsonaro disse agora há pouco, enviou uma nota que o senador não conhece o sicário e que, abre aspas, como figura pública e extremamente popular, recebe todos os dias pedidos de dezenas de pessoas pelas ruas para tirar fotos. O parlamentar também teria dito que questionou a procedência e a autenticidade do registro nessa nota. Eles estão investigando agora se seria ou não uma foto de IA, mas pelo que tudo indica, não é uma foto de IA. A nossa redação também já está apurando essa situação e a Beatriz Manfredini tem alguns posicionamentos também, algumas repercussões de bastidor. Mais uma bomba para a campanha de Flávio Bolsonaro, né, Bia? Se comprovado pode ser complicado, mesmo que não é uma turbulência, né, Márcia, querendo ou não. Então, é preciso cuidado, é preciso alinhamento de discurso. Eu já estava acionando alguns aliados de Flávio e eles estavam dizendo isso. Precisa ter um discurso firmado. Conhece ou não conhece? É inteligência artificial ou não é? Presta atenção na cara de pau do sujeito. O cara não é nada, não é deputado, não é vereador, não é senador, não tem cargo público. E mesmo assim ele comanda uma parte do orçamento público, uma parte do dinheiro público que é destinado a obras pelas prefeituras do Brasil. Sim, o sujeito chama-se Eduardo Cunha, ele é ex-deputado federal, foi cassado, por isso não é mais deputado federal, e mesmo assim está mandando no dinheiro público por meio das emendas parlamentares, o famoso orçamento secreto, né? O cara destina um dinheiro, ninguém sabe quem é mesmo o responsável por essa destinação. E se der algum problema, vai achar o responsável, né? Pois bem, o Eduardo Cunha, sem voto, sem autorização do povo para manejar o orçamento, estava recebendo autorização da Câmara dos Deputados para destinar milhões de reais para prefeitos amigos dele, parceiros, prefeitos esses que vão apoiá-lo agora nas eleições de uma candidatura que ele ainda vai ter, porque agora que ele vai tentar voltar para a Câmara. Mas mesmo assim, está tendo acesso a dinheiro público para favorecer a própria campanha. E você acha que é só ele? Não é não. Tem o Valdemar da Costa Neto também, que é presidente do partido do Jair Bolsonaro, o PL. O Valdemar destinou mais de 120 milhões de reais em emendas parlamentares no ano passado. Para quem? Para prefeitos amigos dele. Para quê? Principalmente para pagar show sertanejo de artista que apoia o bolsonarismo.
Tá vendo como eles usam, eles mamam no dinheiro público para poder permanecer no poder, para fortalecer os laços políticos? Eles usam o nosso dinheiro contra nós. É isso que está acontecendo agora, é muito grave. E é muito importante que a Polícia Federal, por meio da investigação que é comandada pelo Flávio Dino, tenha descoberto isso, porque agora a gente está sabendo que a Câmara, o seu Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, estava no mínimo dando mole com o dinheiro público ao permitir que uma assessora da Câmara fizesse esse esquema de receber o pedido de um cara que não é deputado e destinar o dinheiro para ele. É ou não é o fim da picada? Olha só onde a gente está com esse Congresso Nacional. E a tendência é piorar se a gente não fizer uma mudança drástica nas eleições desse ano. Uma mudança profunda do perfil do Congresso Nacional. Pensa nesse tipo de situação quando for votar. Pensa nisso que está acontecendo. Certamente seu voto vai ser melhor. Eu vim a Juazeiro da Bahia inaugurar uma policlínica que estava fazendo um mutirão de operação de cataratas. E também anunciar, sabe, o começo do funcionamento do Agora Tem Especialista. E eu estou aqui na beira do Rio São Francisco. Eu estou na beira do Rio São Francisco, esse aqui é o Rio Sagrado. Então tá aqui no Rio São Francisco agora, está diante, sabe, de uma encomenda de Deus. Porque ela atende 4 estados da federação, na verdade, sabe, tem muita irrigação por conta do Rio São Francisco. E eu acho que, sabe, ele é uma salvação nacional, ele salva uma parte do Brasil. Se não for o Rio São Francisco, eu sinceramente não sei o que seria do Nordeste. Então, como eu costumo todo dia de manhã agradecer a Deus, sabe, por mais um dia, eu aprendi com a minha mãe que agradecer a Deus é uma necessidade. A gente agradece quando vai dormir, agradece quando acorda. E eu vim agradecer primeiro, sabe, por esse rio que Deus deu ao Nordeste brasileiro. Segundo, por eu estar com saúde aqui, eu vou visitar a Transnordestina. Eu vou agora fazer uma viagem de trem. Eu vou andar uns 30 minutos de trem, sabe, para mostrar ao povo nordestino que a estrada vai acontecer de verdade. Então, eu estou aqui dizendo ao povo brasileiro, sabe, que eu estou feliz de mais um dia de vida. Eu sempre falo que Deus foi muito generoso comigo, por me dar a oportunidade de chegar aos 79 anos de idade, se Deus quiser aos 80 e se Deus quiser mais ainda aos 120. E estar na beira do Rio São Francisco respirando esse ar gostoso, vendo essa água maravilhosa. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Agora são 8h30 da manhã de sexta-feira. Daqui eu vou para Juazeiro do Ceará, vou visitar, se Deus quiser, o túmulo do Padre Cício, vou andar de trem e depois eu volto para Brasília, ainda hoje à noite. Um beijo no coração de vocês que estão nos assistindo. Tomem vergonha nas suas caras e voltem pra sala de aula. Bando de vagabundo, bando de vagabundo. É isso que vocês são, bando de vagabundo. De gente burra, eu quero vaias mesmo. Vocês são covardes, é vagabundo. E se a carapuça serviu, o problema é de vocês. Primeiro ensinamento deste vídeo. Professoras, não votem em políticos do Novo, PL ou outros partidos de base bolsonarista. Por quê? Porque eles simplesmente odeiam professores. Isso é o fascismo em curso. O que está faltando para as pessoas perceberem que a extrema-direita não serve para a política? Que ela precisa ser extirpada dos ambientes políticos, porque ela é deletéria. Chamar professores de... é atacar a educação pública e o futuro do país. Só quem entrou numa sala de aula sabe o grande desgaste físico, mental, emocional, a grande responsabilidade. Mas atacar professores virou uma estratégia política de quem não se interessa por pessoas que pensem, de quem quer ter uma massa de alienados. E a gente precisa estar atentos a isso. Lula inaugura o novo centro de cirurgia robótica do Hospital de Amor em São Paulo. Entrega 384 apartamentos do Minha Casa Minha Vida na Bahia e anuncia um pacote de 2,2 bilhões de reais contra o câncer, cobrindo cirurgias robóticas de próstata, reconstrução mamária e 23 remédios de alto custo usados no tratamento de 18 tipos diferentes de câncer. Para completar, são 3.300 novos veículos
para transporte de pacientes do SUS e 80 novos aparelhos de radioterapia pelo país. Essa é a maior entrega de tratamentos oncológicos da história do Brasil. Não importa o time que torce, não importa a cor, não importa o tamanho. O que importa é o seguinte, é brasileiro, tem DNA do Brasil, é brasileiro, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.